Fala galera, sejam bem-vindos a mais um KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou o Marcelo Gualberto. Eu sou a Bruna Rodrigues. E pra quem não conhece, o KiwiCast é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do digital. E hoje não é diferente. Hoje nós estamos recebendo uma fotógrafa que faturou inclusive R$1 milhão na KiwiFi. E ela que saiu do jornalismo para viver sua paixão por fotografia e transformou isso em um negócio digital que já rendeu mais de R$6 milhões. Desde 2020 no mercado, ela já auxiliou mais de 7 mil alunos, que assim como ela, viram uma oportunidade na fotografia para criar memórias incríveis. Uau! Tá preparada, Bruninha? Eu tô preparada demais. E você, Marcelo? Tô agora, vamos então chamar vamos ela chamar agora. ela. Que rufem os tambores. Vem Seja pra cá. bem-vinda. Caroline Castro. Gente, muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você também, que está aí assistindo. E tenho certeza que vai ser um papo muito produtivo. Oh, Eu yes. tenho E criativo. certeza- Exatamente. Pra gente começar com o pé direito, conta aí um pouco pra gente, pra audiência que tá assistindo aqui agora o KiwiCast, um pouco da tua história, o que você fazia antes da fotografia, como é que você se encontrou aí, como que você foi parar no digital. Digital, né? Boa. Eu fui uma criança muito criativa, então a criatividade era uma coisa que eu sabia que eu iria usar na minha profissão. Só que quando eu pensei na minha profissão, eu queria ser repórter esportiva, porque eu era apaixonada por futebol, assim, até uma curiosidade, ninguém imagina Não hoje, é né? mais? Eu sou mais menos, porque Tipo vicia eu. muito, entendeu? Então, assim, Verdade. quando a gente tá no digital, você sabe que você não tem tempo nem pra respirar É verdade. direito. Fica numa bolha. Exato. E eu queria ser repórter esportivo, assim. Eu tinha certeza que eu ia ser a nova Renata Fã. E eu fiz jornalismo pra isso. Só que no meio da faculdade de jornalismo, eu me apaixonei pela fotografia. Então, tinha alguns... quando eu vi as pessoas na faculdade, fiz comunicação, então as pessoas eram, em suma, muito estilosas, e elas iam pra faculdade, eu via que tinha ali uma autenticidade nelas, e eu ficava tirando foto delas escondido, assim, pra poder começar a vender meus primeiros ensaios. Aí eu criei um álbum no Facebook, chamado Um Dia Desses na Faculdade, e comecei a vender ensaios legal. a partir disso, porque elas Criativo. viam as fotos e falavam assim, nossa, nem parece que sou eu nessa foto, ela, você faz ensaios e tal. E daí, dessa parte pra frente, eu comecei a ingressar como vendedora, assim, eu sabia que eu precisava do dinheiro, e daí eu comecei com a fotografia mais com um hobby, mas se profissionalizou nessa fase. Então, depois, isso foi mais ou menos em 2010, talvez, 2010, porque já tem 14 anos de carreira na fotografia. Meu Deus. Né? Eu sei que eu tenho uma cara de novinha, mas já tenho 30 anos. Então, depois que eu comecei a fazer os ensaios, eu entrei também nos eventos. Foi quando, na minha cidade, Goiânia, né? Falo meu país, Goiânia, porque, gente, eu amo minha cidade, eu vou até Eu ia defender falar, eu amo aqui. meu país, ela quase jogou aqui. Então, nessa fase que eu tava começando os ensaios, eu fiz muito networking. Eu fui parar na Workshow, que era uma empresa de sertanejos e tal, fotografava eventos, shows de Neto Cristiano, Marília Mendonça e toda essa galera. Só galera boa. Só galera boa. E daí entrei no mercado público A e comecei a ter mais influência na minha cidade. Daí, o que acontece? Como uma boa artista e uma péssima empreendedora na época e uma péssima administradora, eu comecei a fazer muito dinheiro, né, com os ensaios e tudo mais, e com os contatos que eu tinha, porque eu já estava entrando ali no público A, só que eu ganhei muito dinheiro e endividei. Então, assim, foi numa fase que foi muito difícil pra mim, porque ao mesmo tempo que eu tinha tudo, eu não tinha nada. Porque eu tinha um nome, a credibilidade, só que a minha realidade era diferente. Então, eu entrei naquela briga, sabe? Quando você sabe quem você é, ou seja, você sabe que você pode ter um potencial, mas a sua capacidade está limitada por causa de um problema emocional, que era, eu estava depressiva na época, etc. Então, eu tive duas escolhas nesse momento. E aí, curioso, porque foi nessa fase que o marketing entrou na minha vida. Agora, como? Né? Eu sempre fui uma boa vendedora, péssima administradora, mas era uma boa vendedora, uma boa marqueteira. E aí, eu lembro que eu tinha uma cliente que tinha acabado de fazer um curso, o Fórmula. E nesse curso ela aprendeu o passo a passo de um lançamento. Ela falou assim, por que você não faz uma campanha de ensaio fotográfico? Ao invés de você fazer um lançamento de um produto digital, faz um lançamento de uma campanha de ensaios, ou seja, abre uma agenda desse jeito. E foi aí que eu comecei a aplicar. E aí eu peguei, ela falou assim, os passos são esses. Ela falou, tem antecipação, você pode fazer uma ação com as blogueiras para você construir essa autoridade e tal. E assim eu fiz.
E nesse lançamento, eu abri um carrinho de ensaios, assim, sem ter noção nenhuma, porque eu não tinha gestor de tráfego, nada disso, eu fiz tudo no orgânico. Então, eu criei ali uma historinha, uma narrativa com as blogueiras, fotografei 20 blogueiras durante 2 meses. Uou. E foi bem complicado, porque foi muita energia. E pensa, eu tinha força nem pra editar ensaio, então eu tive que, literalmente, naquele momento, tomar uma decisão que quebrou algumas crenças minhas. Eu acho importante falar isso aqui, porque às vezes a galera que tá vivendo, talvez você tá vivendo nesse momento, assim, tô endividado, ou tô no fundo do poço, eu não tenho uma oportunidade na minha frente, né? A única coisa que a pessoa tem é quem ela tinha sido antes. Então, por exemplo, eu tenho um talento. E eu acho que a maioria das pessoas tem, pelo menos alguma competência, né? E aí, o que aconteceu? Eu falei, olha, eu sei que eu tô no ambiente errado, eu não tenho recurso financeiro, eu só tenho tempo. Né? Porque quem tá endividado, o que ele tem é tempo. Se ele não tem trabalho, ele tem tempo. Sim. Eu falei assim, olha, esse é um ativo importante. Já anota isso daí no seu coração. Porque não é só o dinheiro que é o principal ativo da pessoa, é o tempo. Então, se ela tem tempo livre, ela precisa tomar alguma postura, né? Perfeito. E aí, eu simplesmente... Eu falei assim, olha, eu vou usar bem o meu tempo agora. E eu fiz essa campanha desses 2 meses. E eu tinha essa bifurcação. Ou eu desistia, ou eu colocava a mão na massa de algum jeito. Então, nessa fase, eu fiquei 2 meses fotografando elas de graça, né? Assim, as blogueiras, para elas poderem fazer um marketing para mim. E eu não precisava fazer nenhuma ação. E quando eu fiz o lançamento dessa campanha, foram elas que abriram a agenda para mim. Então, elas mesmas falaram assim, olha, a Carol, essa fotógrafa que fez esse ensaio meu, tá lançando esse pacote de ensaio fotográfico aqui em Goiânia. E assim, bombou. Eu lembro que foi aí que eu entendi o poder de um passo a passo, de um lançamento e do marketing digital. Porque eu abri para 30 vagas, né? Porque eu precisava de 30 mil reais na época. E eu vendi 60 vagas. Então, eu vendi o dobro. E eu nunca tinha visto todo esse dinheiro de uma vez, assim, na minha conta. Assim, quando eu ouvi, eu falei, meu Deus do céu, porque era pagamento à vista. Sim. Né? Eu acertei em tudo, na oferta e tal. Eu falei, gente, beleza. Ficou guardado. Eu continuei construindo a minha carreira. Isso foi em 2016. Comecei a dar curso presencial, workshop presencial. E aí, quando foi em 2020 que veio a pandemia... Assim, eu jamais pensava que eu iria estar de frente para uma câmera, porque o fotógrafo, ele tá sempre por trás das câmeras. Verdade, hein? Então, se você colocar o fotógrafo na frente da câmera, ele sai correndo. Entendeu? Geralmente, ele tem muitos problemas com ele mesmo, assim, né? Ele fotografa com o imaginário dele. Então, não é como ele realmente se vê, é como ele vê o mundo. Eu sempre falo que o fotógrafo, ele não vê o mundo como o mundo é, ele vê o mundo como ele é. Então, eu não enxergo o mundo como está acontecendo, eu enxergo o mundo como a minha cabeça pensa, imagina. Então, isso é uma coisa do fotógrafo, do artista, né? Então, quando eu fui para frente das câmeras, é até curiosa essa história, porque o meu sócio, o Yuri, ele veio querendo lançar preset, que era um curso que vendia fácil. Não, um curso de edição, lança preset, que são presets, são cores, né? As cores que você coloca na sua foto. Então, assim, você pode copiar e colar aquela cor que vai ficar lindo lá. E o mercado vendia isso. Porque ele via que eu era um talento em Goiânia, porque era indiscutível, eu já era uma marca muito forte. Só que ele queria vender uma coisa que não era a minha melhor competência, por mais que desse dinheiro. Aí, quando ele veio falar comigo, eu falei assim, não, a gente pode lançar, mas eu não vou vender edição. Ele, não, mas isso é muito fácil de vender, a gente pode escalar, tá na pandemia. Eu falei assim, não, eu tenho um curso que chama WS, Workshop, né, Identidade. Aí ele, Workshop Identidade? Eu falei assim, é um curso que ensina o fotógrafo a entender quem ele é, como artista, e colocar isso nas fotos. Ele, não, mas é intangível vender identidade. Como que eu vou ofertar identidade pra você? Né? Como que eu vou falar pra você assim, não, compra aqui que você vai entender quem você é. Ninguém quer comprar É um isso. desafio Muito transmitir desafio. essa mensagem. Muito Mas é desafio. importante se a pessoa pega a visão. Muito. Sim. Aí que começou o nosso trabalho. E aí, o maior trabalho de tudo é porque eu não conseguia gravar. Então, a primeira vez que a gente foi fazer, ele chegava, né, com os scripts. Hoje eu entendo tudo isso, mas na época era tudo muito novo. Então, quando ele vinha com CPL, sabe? Aquelas aulas ao vivo, Sim. Todas as gravadas. etapas. Não, assim, um tanto de script, gente, gente, o que tá acontecendo, sabe? E ele falava assim, a gente vai ter que gravar isso. E aí a gente foi pra primeira gravação. E eu achei que seria tranquilo, só que quando eu sentei na frente da câmera, eu fiquei 5 horas em silêncio absoluto. Eu não conseguia falar nada. Era como se eu não fosse eu, assim, sabe quando você tá... Você tá falando a história de outra pessoa, ele tava tão desesperado porque eu não tinha estudado e nem decorado o script, então ele falou assim, não, faz o seguinte, já tava tão assim, sem perder nas estribeiras, que ele falou, faz assim, conta a sua história.
E eu não consegui. Aí, nesse dia eu fui embora, ele falou assim, ele tinha R$36 na conta. Era o único dinheiro que ele tinha. O Yuri, ele tinha R$36 na conta, no crédito. Aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, pede um Burger King aí, que quando eu comer, eu vou conseguir gravar. E ele gastou os últimos R$36 dele. Simbólico, e eu não gravei. Não acredito que você fez isso, Não consegui, eu travei. Aí eu fui embora, eu falei, não, eu vou fazer lá em casa. E a gente já tava perto do lançamento. Eu vou fazer lá em casa. Aí quando eu cheguei em casa, eu mandei uma mensagem pra ele, falando assim, eu não quero mais lançar, eu não nasci pra isso, eu tô desistindo, eu fiquei muito nervosa, eu fiquei me sentindo acusada na frente das câmeras, parecia que tinha uma arma na minha cabeça, eu não vou dar conta de fazer isso. Aí ele me respondeu assim, quanto tempo você precisa para você se desenvolver? Porque ele acreditou muito no produto. Então, eu acho que aqui a gente tem um primeiro princípio, assim, para você sempre se aliançar com pessoas que têm mais visão que você. Porque, às vezes, a pessoa enxerga em você muito além do que você tá vendo. E, às vezes, tudo que a gente precisa, uma pessoa que tem muito potencial, tudo que ela precisa é de alguém que capacite ela. Perfeito. Verdade. Então, assim, essa visão dele, ela largou a minha. Então, quando ele falou quanto tempo você precisa, eu falei assim... Ele perguntou por quê, né, que eu não consegui, era com problemas de autoestima e tudo mais. Ele, quanto tempo você precisa? Aí eu falei assim, não, me dá 3 meses. Aí isso me deu uma força, porque aí eu fui consertar as coisas que eu não tava gostando em mim, entendeu? Eu fui pensar que roupa eu usaria, eu comecei a treinar em casa pra poder emagrecer, coisas de mulher mesmo, assim, sabe? Que me bloqueavam de gravar. E aí, depois desses 3 meses... Aí que veio a nossa primeira gravação. E curioso que ele chegou com... Eu tinha tanta convicção, depois desse primeiro empurrão que ele deu, eu tinha tanta convicção que a gente ia vender bem, eu tinha tanta convicção que ele chegou pra mim um dia antes de abrir o carrinho, a gente postou, né? A primeira CPL atrasou, porque ele foi lá gravar e eu apaguei de novo a gravação pela segunda vez, aí eu gravei pela terceira vez, aí a terceira que foi, entendeu? E aí, nesse processo, eu aprendi também a substituir o perfeccionismo por excelência. Boa. Porque eu via que eu era perfeccionista. Mas isso não era um elogio, não era uma qualidade. Era uma coisa que atrapalhava as coisas, fazia as coisas demorarem a acontecer. Então, eu aprendi a me pautar pela excelência. Então, assim, essa é a minha régua. Tá excelente? Pronto, próximo. Não preciso mais perder tempo naquilo, né? E aí, a gente fez o primeiro lançamento um dia antes de abrir o carrinho. Ele me ligou, eram umas 11 horas da noite, aí, e eu separando um brinde, assim, porque eu sempre amei, por isso que eu fiquei apaixonada na QIFI, na experiência, porque é tudo muito personalizado, eu amo isso me encanta muito, encanta as pessoas, né? Legal. E aí, eu arrumando lá os brindes da primeira turma e tal, ele me ligou, aí ele falou assim, Carolzinha, deixa eu te falar uma coisa, você precisa produzir os conteúdos para uma semana, porque a nossa pretensão, estatisticamente, é vender R$30 mil, a gente tinha investido R$3 mil em tráfego pago. ROI 10. É Forte. Ele falou, é R$30 mil. Aí eu falei assim, Yuri, eu não vou produzir conteúdo mais. Ele, não, Carol, mas pra gente conseguir vender o 6 em 7, que era o sonho, né, de todo quem tá começando, o 6 em 7, a gente precisa de 7 dias trabalhando muito. Então, você vai ter que gravar muito conteúdo, você vai ter que postar muita coisa. E eu falava assim, Yuri, deixa eu te falar, eu não vou postar nada. A gente vai vender amanhã. E a gente vai vender R$100 mil amanhã. Aí ele falou assim, não, Carolzinha, deixa eu te falar uma coisa. Eu falei assim, Yuri, Deus falou comigo que a gente vai vender R$100 mil amanhã. Eu sonhei, eu tenho certeza, eu tinha muita certeza, porque eu tenho muita fé, sabe? Assim, e Deus me direciona muito pras coisas. E aí ele falou assim, não, Carol, deixa eu te falar, eu também acredito em Deus. Ele ainda falou assim, sabe? Eu também acredito em Deus. Mas a gente não vai vender isso, não tem como, estatisticamente não tem como. Aí eu falei, Yuri, eu sinto muito, eu não vou produzir conteúdo essa semana, porque eu estou muito cansada, e a gente vai fechar esse carrinho amanhã. Eu desliguei o telefone. Aí ele ficou meio bravo, óbvio, né? Assim, falou, não, eu vou ter que dispensar essa menina, porque assim, não é possível que ela tenha uma cabeça dessa. Só que quando deu meio-dia, a gente já tinha vendido 60 mil. Meio-dia, no mesmo dia. Tava indo. Mas eu tinha certeza que ia fechar no 100. Eu tinha certeza absoluta. E aí, quando deu 23h15, mais ou menos, a gente vendeu 112 vagas. Era R$1.000 o produto. Caramba. Então, a gente vendeu R$112 mil no nosso primeiro lançamento. Foi E como contra é que o tudo Yuri e contra ficou? todos. Aí ele afinou pra mim, né? Não, ele ficou desacreditado, assim. E aí que eu fui conversar com ele. Eu falei, olha, Yuri,
aconteceu porque Deus quis, óbvio, é o soberano, só que a minha audiência sempre foi muito conectada comigo. E existia uma demanda reprimida muito grande. E como eu sempre fui muito ativa nas redes sociais, isso me deu um termômetro pra saber... até hoje eu sei se vai vender ou não. Porque é o quanto eu tô conectada com a minha audiência. Perfeito. É o que me dá o termômetro. Então, foi assim que eu comecei no digital, em 2020. Isso é incrível porque primeiro você teve coragem de fazer uma transição de carreira, né? Tava indo para jornalismo e repentinamente seguiu algo que era inicialmente talvez uma paixão, que virou uma profissão e hoje é o que te entregou praticamente boa parte dos seus resultados na vida como um todo, que é a fotografia. Melhor do que isso foi que a pandemia te levou para um lugar que você também não esperava e fez você sair de um trabalho físico para um trabalho digital. E eu sinto, inclusive, que no mercado digital, isso aconteceu para muitas pessoas. Pessoas que tiveram de adaptar o seu modelo de negócio para conseguir estar de acordo com o novo momento, que é esse momento digital. Inclusive, foi o seu caso, né? Você tinha o seu trabalho presencial e, repentinamente, você estava vendendo online. Então, como é que foi essa transição de você sair do físico para... Ah, tá, agora eu tô aqui online e esse é o meu novo... caminho, ou maior parte do meu negócio agora vai ser nesse local aqui? Foi muito difícil, porque quando eu não consigo me dividir entre as coisas, então eu sabia que, apesar de eu ter 14 anos de carreira, eu sabia que as pessoas iriam cobrar os meus resultados na fotografia para confiar em mim, só que essa era uma crença errada, sabia? Porque... se eu ficasse me dividindo entre as duas coisas, eu ia manchar minha marca, porque eu já não conseguiria entregar mais a experiência para o meu cliente como eu entregava antes. Então, eu entendi, eu gosto muito de pensar que as coisas elas são cíclicas e elas precisam da sua total dedicação e decisão. Eu acho que tudo que você não se decide por inteiro, aquela coisa fica pela metade e as pessoas percebem isso. Então, para proteger a minha marca na fotografia, eu preferi não fazer mais ensaios. Porque eu queria que o meu curso, eu queria que o meu ensino, que a minha construção como mentora fosse excelente. E eu sabia que eu precisaria estudar mais, que eu precisaria treinar mais, gravar mais, para eu poder entregar excelência naquilo. Então, eu decidi, e foi uma decisão mesmo, não foi fácil, porque a minha agenda sempre foi muito lotada. Então, até hoje, as pessoas querem fotografar comigo e eu posso colocar um ticket super alto. Só que eu, Carol, eu não consigo me dividir em excelência em duas coisas. E como o meu trabalho na fotografia depende muito de mim, foi literalmente uma escolha. Porque eu falei, eu não consigo... Por exemplo, eu tentei fazer alguns ensaios no meio desse processo e a experiência pro cliente foi ruim. Porque a Carol não tava ali, minha cabeça não tava ali, eu não tava conectada com a pessoa, eu já não tava conseguindo fazer todo o over-delivery que eu fazia, né? A experiência do cliente durante o ensaio, porque nunca é só um ensaio, né? Então, quando eu percebi que eu ia prejudicar minha marca, eu preferi proteger ela. E nunca, eu achei que eu ia ser muito questionada por isso, mas nunca, nesses 3 anos lançando para fotógrafo, eu fui questionada do meu talento na fotografia. Por quê? Tem um sentido. Porque a mesma excelência audiovisual que eu tinha nos ensaios, eu trouxe para dentro dos cursos. Legal. Então, isso me protegeu. Tipo assim, não, ela sabe o que ela tá fazendo. Porque, geralmente, nos cursos a galera faz assim, faz celular, faz de qualquer jeito. E eu não dou conta, essa aí não funciona comigo. Porque é um princípio para mim trazer essa excelência do audiovisual para dentro do meu negócio online. Perfeito. E você comentou aí também sobre o teu curso, né? O WS Identidade. Queria que você falasse aqui pra gente, porque a gente andou dando uma pesquisada. Ele passa... Uma stalkeada bem legal ali. Ele passa por 3 pilares principais pro fotógrafo, né? Queria que você falasse aqui quais são os 3 pilares. E como é que também foi essa questão de qual foi a inspiração por trás desse curso e como é que ele foi evoluindo aí ao longo desses anos aí que você tá dentro do digital. Perfeito. Quando eu comecei a me desenvolver como pessoa, como Carol, foi nessa época que eu tava depressiva. Então, eu comecei a buscar muito curso de desenvolvimento pessoal mesmo, coach e etc. E eu vi o quanto isso fez diferença no meu resultado final, na minha mentalidade. E eu percebi também que isso é o que travava a maioria dos fotógrafos, que não era o artista, a foto dele era linda, era um refino, sabe? Uma coisa atemporal, linda. E a pessoa não conseguia desenvolver, porque ela tinha o impostor, né? Que é a síndrome do impostor e o impostor, que é literalmente o que impede o fotógrafo de prosperar.
Então, é uma mentalidade escassa. E eu percebi que isso me libertou, né? Esse curso que eu fiz, esses cursos que eu fiz nessa época, e eu falei, eu preciso trazer isso para dentro de um curso pro fotógrafo, porque ele não vai atrás disso. De jeito nenhum. O fotógrafo, ele vai atrás do que é comum. E clichê. Que câmera eu compro? Como que eu domino o equipamento? Como que eu vou fazer a composição? Como que eu edito? Mas como que eu vou me encontrar como artista? Como vou me portar também. Exatamente, exatamente. E aí eu separei nesses 3 pilares. Eu preciso que ele passe por uma evolução como indivíduo antes dele passar por uma evolução como artista, para depois ele trazer isso dentro de uma marca. Porque senão a marca dele vai ser uma bagunça, entendeu? Porque ele nem sabe quem ele é. Então, assim, o identidade, esse nome é muito forte, né? Porque eu quis ensinar o que ninguém quer. É verdade. Então, assim, os maiores players da fotografia, e eu respeito muito e admiro muito, eles vendem o que eles são, as competências dele. Por exemplo, técnica, exemplo, que é muito fácil de vender técnica. Mas, por trás da técnica, existe o repertório do fotógrafo, do artista. E esse repertório é construído no indivíduo. Então, eu fui amarrando as coisas. Eu falei assim, eu fui fazendo o trabalho contrário. Não, como que... Se tudo que eu faço é por experiência própria. Primeiro, eu preciso testar em mim. Nada que eu ensino, eu não tenha sido validado por mim antes na prática. Porque eu não sei se vocês são assim, mas eu sou muito... Pouca teoria e muita prática. Tudo que é muita teoria, já não consigo, assim, eu nunca fui estudiosa, gente. Eu era uma péssima aluna, mas eu sou muito prática. Você só aprende na prática, né? Você tem ali o lado teórico, mas se você não vai, faz aquilo, pratica todos os dias, literalmente, a sua teoria em si, a sua base, meio que não vai servir pra muita coisa. Sim. Verdade. E aí, foi assim que a gente dividiu o workshop Identidade. Primeiro, começou presencial, né? E as pessoas eram muito impactadas por essa mensagem. Legal. A gente transformou muito o mercado goiano, principalmente, foi onde a gente mais fez turmas presenciais, foi muito transformado, porque é como se o mundo tivesse aberto para eles entenderem que não é só ter uma foto bonita. Então, assim, não é que eu sou um péssimo artista, não é que eu sou um péssimo vendedor, eu só não entendi isso ainda. Então, é uma nova perspectiva, é como trocar a lente da câmera. Então, assim, ele tava com uma lente fechadinha e eu trouxe ali uma lente aberta para ele enxergar as possibilidades ao redor dele, Perfeito. né? E que tá tudo dentro dele. Perfeito. Isso é muito legal porque o fotógrafo, ele é um artista. Ele é uma pessoa que ele enxerga um mundo diferente, ele transmite uma mensagem através das fotos, da arte, dos vídeos para quem é filmmaker e assim por diante. Então essa galera que tem um cunho artístico, eles não estão muito preocupados com marketing, com vendas, porque eles estão totalmente focados na arte, na criatividade. Então, você entregar o outro lado da moeda pro fotógrafo, que é o que vai poder sustentar o trabalho dele ao longo do tempo de forma saudável, é uma virada de chave gigante. Eu tenho um grande amigo, que o pai dele era fotógrafo da Oderbrecht, tio Almi, tenho muito carinho por ele, e você vê nele ali, tipo, ele é artista, o jeito dele de falar, de se comunicar, mas eu duvido que o tio Almir, ele seja esse cara das vendas e que tem um funil por trás do que ele faz, porque ele cresceu através da arte. E ter um fotógrafo que consegue ver o outro lado da moeda, nossa, é um super trunfo. Inclusive nessa parte de identidade, eu sinto que é como se você estivesse trazendo a mensagem de tipo, ó, posicionamento é importante, fotógrafo. Não é só a arte que você faz, mas é o que é que as pessoas percebem de você. Isso está muito ligado a como ele se expressa para o mundo, né? A comunicação, como é que ele se posiciona. Inclusive, falando sobre essa questão de comunicação, como é que essa comunicação autêntica que você desenvolveu fez com que esses fotógrafos, e no caso clientes, te vissem diferente e por isso comprassem de você? Nossa, essa pergunta é interessante. Eu acredito 100% na autenticidade. Eu, assim, hoje, depois que as coisas se escalaram muito, inclusive, você falou isso, eu só queria pontuar que eu recebo muito hate de artista. Porque quando eu começo a fazer o curso, a fazer o lançamento do curso de marketing, por exemplo, eu recebo muito hate de artista, como se eu estivesse reduzindo a arte a nada. Olha. Só que não é isso. É muito pelo contrário, porque, literalmente, o meu curso de marketing surgiu de uma necessidade de colocar o artista em evidência. Perfeito. Porque, geralmente, quem faz isso com os artistas é uma assessoria. Exato. Se você pensa fora da fotografia. Por exemplo, um artista plástico, até mesmo quem publicou as maiores obras do mundo não foi o próprio artista, foi alguém que descobriu ele. Só que o fotógrafo, a maioria, não vai ter essa oportunidade. Então, ele precisa ser o grande embaixador da marca dele.
Porque se ele não for o embaixador da sua própria marca, provavelmente ele não vai prosperar com isso, financeiramente falando, e até reconhecimento, né? Então, é um desafio pra mim, tá? Assim, porque o meu eu artista, ele recebe isso, eu tenho que me blindar, sabe? Dessas pessoas que me reduzem a uma marqueteira, entendeu? Mas, enfim, voltando aqui à sua pergunta. Autenticidade, pra mim, é literalmente o maior diferencial de alguém na internet hoje. Não existe nenhum outro diferencial. Meu diferencial é o quanto eu tenho dinheiro para colocar no meu negócio, no tráfego. Não é. O diferencial é a força da personalidade e da autenticidade de alguém. Porque é isso que faz com que as pessoas comprem um produto. Porque eu não acredito que as pessoas comprem um produto porque um produto é bom. Porque tem muitos produtos bons. Eu acredito que a pessoa compra você. Ela compra ela confiou em você e ela compra em quem ela mais confia. Então, pra mim, quanto mais autenticidade, mais valores agregados ali, né? Quanto mais você consegue mostrar pro mundo quem você é de verdade, mais as pessoas se conectam e se identificam. Eu até tinha comentado com ela que a minha comunidade é uma comunidade muito diversa. Então, eu tenho pessoas de diversas ideologias, eu tenho pessoas de diversas faixas etárias, eu tenho mães e também tenho meninas solteiras que são universitárias. Por quê? Porque eu consegui colocar a minha autenticidade para o mundo. E cada ponto da minha história é um ponto de identificação com essas pessoas. E eu tenho facilidade com isso porque eu vim do Snapchat. Nossa! Então, é antigo. Então, compartilhar os bastidores, pra mim, sempre foi muito, muito natural. É óbvio que hoje eu refino isso, né? Existe uma coisa chamada linha editorial, porque senão a gente vira o Carlinhos Maia na internet. Mas, de fato, essa conexão e essa autenticidade é o que faz as pessoas acreditarem na Carol, porque eles veem verdade. Eu sempre me recuso tudo que envolve posicionamento, porque posicionamento, às vezes, as pessoas acham que coloca aí um blazer e anda numa BMW, ou então, entendeu? Não. Eu acho que isso é legítimo e a gente tem que se preocupar mesmo com esses símbolos externos, mas o principal é o quanto aquilo ali fala sobre mim. Porque se não falar, você tem que cortar. Mesmo que alguém fale pra você que aquilo é o certo. Isso é autenticidade. É você chegar pra mim e falar assim, Carol, eu acho que você, como uma fotógrafa, não deveria usar salto. Eu acho que você deveria andar de coturno, porque todos os fotógrafos andam de coturno. E eu posso falar, não, porque eu gosto de andar de salto. E isso aqui faz parte da minha identidade. Então, não é aqui que eu tenho que refinar isso. Isso é autenticidade. É você ser você, apesar do molde. E eu sempre falo isso pros alunos. Vocês querem me surpreender? Vocês querem chamar minha atenção? Vocês querem um dia, sei lá, trabalhar na minha equipe ou sei lá, ser um aluno de destaque? Faz uma coisa diferente do que eu falei pra você fazer, porque você não quer se parecer comigo. Eu quero que você seja você. Então, pra mim é muito importante isso. Eu acho que nos próximos anos é uma aposta minha. Tá? Até bom eu falar isso aqui hoje, né? Nesse ano. Mas é uma aposta minha. Eu acho que nos próximos anos, no digital, quem vai se destacar são os criadores. E aquela pessoa que tem uma personalidade muito bem definida. Ou seja, você não vê que ela é cópia de ninguém. Ela não é um molde no mercado. Ela é ela. E isso é um ativo valiosíssimo no mercado hoje. Eu acredito muito nisso. Perfeito. E uma vez que você está falando sobre essa questão aí de criação de conteúdo, sobre se conectar, quais são, por exemplo, como é que você faz hoje para criar conteúdos que se conecte com a sua audiência? Porque a gente está conversando aqui, se fala com tribos totalmente diferentes também, né? São dois lados ali. Sim. São pequenos pontos muito práticos mesmo. Por exemplo, ao invés quando o design me manda um carrossel pronto, aí tá lá, né? 5 estratégias pra você vender mais. Aí o que eu faço? Eu pego meu iPad, abro ali no GoodNotes e começo a escrever coisas que eu falaria, pra eles ouvirem a minha voz naquele post. Então eu circulo ali uma palavra e coloco assim, pra você, fotógrafo, parar de ser um amador, kkkk. Escrevo assim. E deixo a minha letra e uma frase que eu falaria no meio do post, por exemplo. É um ponto. É um ponto específico, assim, pra audiência não sentir que aquilo ali tá um robô. Ou seja, eu quebro a quarta parede, né? Que é o que a gente chama dentro da fotografia, e no cinema também, é quando você quebra a expectativa da pessoa. Ele tá, por exemplo, eu tô aqui falando pra você o tempo inteiro, aí de repente eu falo, agora eu tô falando com você, entendeu? Isso aqui eu tô quebrando a quarta parede. Então, eu gosto muito de fazer, de misturar esse chique, esse refinado, essa autoridade com essa resenha.
entendeu? Que também é uma parte da Carol, assim. Legal. Esse lado engraçado, esse lado É humano, sou eu, exatamente. E esse é um ponto. Outra coisa também, dentro do meu conteúdo, vulnerabilidade. Não é ficar desabafando e chorando os meus problemas. É literalmente um dia sentindo o coração de falar, olha, galera, hoje eu não tô bem, mas é bom saber que vocês estão aqui comigo. Entendeu? Então, assim, eu gosto de colocar essas coisas dentro da minha linha editorial que quebra essa autoridade e eles se lembram e falam, oh, eu tô aqui, entendeu? E através das lives também, porque live é quando você tá muito solto. E a gente tem uma estratégia dentro da nossa empresa que são as lives de quinta-feira. Inclusive, eu tô morrendo de saudade de fazer, porque eu viajei, né? Então, toda quinta-feira eu entro ao vivo. E aí, é 100% a Carol. Então, eles sentem que tem o conteúdo ali, de autoridade, mas eles sabem quem é a Carol. Então, é muito importante isso para qualquer nicho. Deixe a sua audiência saber quem você é de verdade. Além dos posts. Então, assim, deixa a audiência te conhecer. E a melhor maneira de fazer isso, pra mim, é nesses pontos, nesses pequenos detalhes, entendeu? Que eu citei aqui. Legal, perfeito. A gente percebe também que venda, primeiro, né? Venda é baseada em confiança. E você só consegue confiar naquela pessoa que você vê o rosto, que você olha e fala, cara, eu acredito nessa pessoa, eu me conecto com ela, eu vejo semelhanças e características que são espelhos de quem eu sou e por isso eu vou, entre aspas, né, dar o meu dinheiro pra ela. Ou eu vou trocar o meu dinheiro pelo um produto ou um conhecimento que ela tem. Sim. Então, a gente tem uma onda gigante de venda sem aparecer, mas eu acho que o futuro é das pessoas que vão colocar a cara, vão se posicionar com autenticidade e por isso as pessoas vão querer seguir essas pessoas. Sim. A gente sabe que você desenvolveu uma estratégia de marketing humanizado dentro da sua organização. Então eu queria que você falasse um pouco sobre essa estratégia e como é que ela se diferencia das estratégias tradicionais, talvez, que o mundo da fotografia usa. Nossa, quando surgiu esse termo, foi justamente por causa dos bastidores do ensaio do fotógrafo. Vocês seguem algum fotógrafo? Eu Ou não? sigo o tio Almir, Aham. que é o O fotógrafo. Xiaomi é muito low profile. Eu sigo Low o profile. Igor, nosso filmmaker, que também O é Igor é fotógrafo. fotógrafo. Lá, o Lucas também. Verdade. Alguns, mas poucos. Aham, porque o maior trunfo do fotógrafo são os bastidores do ensaio, assim, que é onde a galera mais se conecta, onde ele mais vende. E eu percebi que o que você falou, né? As pessoas querem ver o rosto da pessoa, mas tem um trunfo, porque o fotógrafo ele não gosta de aparecer, que é a voz do fotógrafo, por exemplo. Então, eu percebia que eu sempre deixei o meu cliente, dentro ali dos meus ensaios, como protagonista do meu Instagram. Então, a Carol aparecia contando a história das pessoas. Então, era sempre com a foto das pessoas, escrevia um texto sobre aquela pessoa. Ou então, a voz que eu deixava vazar no fundo dos bastidores. Ou seja, a minha direção, o que eu falava pra pessoa, confortava as pessoas de que eu era alguém legal. Então, assim, elas precisavam se conectar comigo através desse ponto. E aí, quando você pensa em humanização, não é você ficar aparecendo o seu lifestyle. São os pontos, os sentidos do ser humano mesmo. Então, o aparecer é só um ponto. É só um ponto, que é a visão. Só que existe audição, existe tato, existe olfato. Existem esses outros pontos dos 5 sentidos humanos que trazem humanização para uma marca. E eu comecei a usar todos esses pontos. Eu percebi que eu usava todos esses pontos. Que eu usava a visão, né? Porque eu não gostava de aparecer falando, mas eu amava fazer ensaio fotográfico meu, para me colocar na experiência do cliente. Eu via que eu deixava a minha voz vazar. Eu via que eu sempre fazia foto com o cliente abraçando ele, pra galera entender esse tato, né? Então, assim, literalmente, eu usei os 5 sentidos e comecei a colocar isso dentro do meu marketing. Daí surgiu o marketing humanizado. Porque eu vi essa onda da galera falando, você tem que humanizar o seu perfil, humanizar o seu perfil. E eu já tinha esse perfil humanizado desde que eu comecei com o Instagram, 2015, há muito tempo atrás. Caramba. Então, quando eu surgi com essa proposta, foi um alívio no coração do fotógrafo, de que ele não teria que ficar fazendo aqueles posts. Assim, eu sempre brinco que a legenda do fotógrafo é assim, ó. Vamos supor que eles fotografam um casal, Pedro e Bruna. Aí eles postam a foto e escrevem assim, Pedro mais Bruna, coração. Aí assim, cara, isso é muito... Aí coloca uma fileirinha de ensaio igual. Tipo assim, aí eles acham que aquilo ali é um marketing e vai funcionar. Tipo assim, agenda aberta e some e nunca mais. O ensaio foi top e não mostra nada que aconteceu. Então, eu percebia que o meu diferencial sempre foi o marketing. Sempre foi o marketing, porque a minha foto não é a foto mais refinada do mundo. Eu não sou a fotógrafa técnica, apesar das minhas fotos terem muito sentimento. Porque eu sou sentimentalista. É diferente de eu ser a pessoa técnica. Então, o meu sentimento, ele comovia as pessoas ali. E eu sabia trazer isso muito bem. Através do marketing humanizado. Que é
esse interesse em me relacionar com a minha audiência. Porque a rede social, né, o Instagram, é uma conversa. Então, assim, por ser uma conversa, você precisa se relacionar. Se você não tem interesse em se relacionar com a internet, você não vai receber isso de volta. E você só tem interesse de se relacionar, não para que aquela pessoa compre o seu ensaio ou o seu produto, mas para que você tenha uma troca verdadeira com ela, porque o seu cliente, a sua audiência, é o seu termômetro. Se aquilo tá bom, se aquilo não tá. Então, para mim, era interessante me relacionar. Então, eu acho que quem não tem essa habilidade, tem muitas pessoas que são muito introspectivas e não gostam da internet. Mas não gosta por quê? Porque a visão delas da internet ainda é uma coisa, vou postar para vender. E não é isso. A rede social, o Instagram, é uma conversa. Então, você tem que pensar, vou entrar nessa plataforma para me relacionar com a minha audiência. Aí você começa a gostar de produzir conteúdo. Porque você não vai mais conversar sozinho, porque você realmente está interessado em conhecer quem é o seu público. Aí não tem esse negócio de, eu vou atrás da minha persona. Não precisa ir. Porque quando você começa a desenvolver esse relacionamento com a sua audiência, a sua persona vem até você. Perfeito. Então, assim, não precisa você ir atrás dela. Entende? Ei. Foi isso que aconteceu. Legal. Que aulas! Sim, legal. Legal. E uma vez que a gente também tá falando aqui sobre essa questão dos seus cursos e tudo mais, você tem ali o fotógrafo que vende. E dentro dele eu fiquei muito curiosa porque você falou justamente sobre um funil de vendas simplificados para fotógrafos. Como é que é esse funil de vendas simplificado e por que ele é tão importante para fotógrafos, né? É pro fotógrafo saber pagar os boletos dele, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu não aguento fotógrafo na pindaíba. Eu sempre falo pros alunos, olha, você não nasceu com esse talento, esse olhar, e você não investiu, sei lá, 30 mil reais numa câmera pra você não ganhar pelo menos 10 mil por mês. E câmera é caro, muito é um caro. investimento. Lente, então, meu Deus. É muito caro, gente. Assim, é 15 mil o corpo da câmera, entendeu? Só. Assim, só. É um detalhe importante. Eu falei assim, meu Deus do céu, você tem que sair dessa pindaíba sua, meu filho. Porque como é que é? Você vai viver de quê? De amor pela fotografia, de paixão? Não existe isso. Ele sempre fala uma frase assim, ó. A fotografia me escolheu. Aí eu falo, beleza, agora você tem que escolher ela, entendeu? Porque senão você vai viver de quê? Né? De cliente elogiando sua foto? Não. E aí, o que acontece? Esse funil de vendas, ele é assim, ó. São 4 As. Simples, muito simples. Ele serve para quem não tem cliente, precisa ter o cliente. Ele serve para quem quer vender para recorrência, para os clientes que já foram. E ele serve para você aprender a fazer follow-up, etc. Então, é o primeiro A, que é o ativo, que ele aprende a ser uma empresa, ser organizado, criar CRM, cadastrar os clientes, porque isso é muito importante para você não ficar sem cliente. Aí, depois, ele aprende a abordar esse ativo. Então, primeiro é o ativo, depois ele aprende a abordar. Ou seja, o que eu vou falar para esse cliente comprar de mim? Então, ali eu já começo a quebrar o vitimismo dele. Já é uma mentalidade diferente, porque eu ensino como que ele vai abordar confiante, não como um amador. Então, muitas vezes, o fotógrafo, ele vai... Eu acho que não só fotógrafo, isso é para muitos nichos. Quando ele não tem cliente ainda, ele duvida do próprio talento. Então, assim, se eu não tenho cliente, parece que eu não sou bom. Mas não, você tem que dar a oportunidade de uma pessoa conhecer o quanto você é bom, para você começar a ter sua cartela de cliente. Então, essa abordagem, ela tem que ser confiante. Ela não pode ser uma abordagem vitimista. Eu tô começando. Sabe aquela coisinha? Sabe o que é que eu tô começando? Aí eu vou fazer um precinho pra você. Não, você não pode falar isso. Então, eu ensino nesse curso, né, principalmente nessa parte da abordagem, ao fotógrafo se posicionar como um profissional e nunca como um amador. Porque se ele posicionar como amador no começo, então, assim, ele tem que ser desafiado a vencer a insegurança dele. Por mais que ele ainda não se sinta bom assim, ele tem que, como a gente fala assim, ele tem que colocar os barão na mesa. Falar assim, não, eu sei, você sabe que você é talentoso, né? E depois dessa abordagem vem a apresentação, que eu ensino ele a enviar a proposta, né? Seja por PDF ou chamada de vídeo, enfim, como ele achar melhor. E depois o acompanhamento, que é o famoso follow-up, ele fazer o pós-venda, que muitos não fazem. Porque aí quando eles aprendem esse funil, ele joga o cliente que acabou de ser cliente pra cima de novo, pra dentro do funil de novo. Ou seja, o cliente compra mais de uma vez. Aí ele começa a ter caixa, porque o fotógrafo não tem caixa, entendeu? Isso me deixa maluca, entendeu? Eu poderia ter todos os defeitos do mundo como fotógrafa, mas eu nunca deixei de ter caixa. Só naquela fase que eu endividei, que eu fiquei mal emocionalmente. De resto, nunca. Eu sempre tive caixa, porque pra mim essa é a parte mais importante de um negócio, né? E você falou dessa questão de abordagem. Qual seria, por exemplo, um bom script para um fotógrafo pegar e fazer de abordagem dentro do Instagram, para ele se meio que dar uma autoridade pro trabalho dele? 2 pontos muito importantes. O primeiro, você tem que alinhar o seu marketing, o seu posicionamento com essa abordagem. Porque se o seu perfil comunicar uma coisa diferente do que você falou para a pessoa,
vai haver uma desconfiança. Ele tá falando que é bom, mas o Instagram dele não mostra isso. Então, é uma coisa que precisa estar alinhada, entendeu? Então, primeiro você aquece o seu perfil. Como é que tá a sua foto de perfil? Como é que tá a sua bio? Né? Como é que são os seus destaques? Como é que tá ali a frequência de posts dentro do seu Instagram? Você tá sendo intencional com as suas postagens? Por exemplo, vamos supor que você tá noiva, aí eu vou abordar você. Aí, lá no meu perfil só tem gestante. Aí nossa, eu adorei, porque ela se conectou comigo aqui no direct. Aí você entra no meu Instagram e você fala, putz, gostei tanto dela, mas eu não vou passar o cartão pra ela, porque ela não é especialista. Não tenho prova de que ela tira fotos boas em casamento, por exemplo. Isso. Ela é uma boa fotógrafa, mas não pro meu casamento. Justo. Entende? Esse é o primeiro ponto, aquecer o perfil. Então, você precisa do marketing. Segundo lugar, você precisa se conectar com a pessoa que está abordando. Então, você não tem que conversar com ela oferecendo uma coisa. Você tem que conversar com ela achando pontos em comum. Então, vi uma foto sua, sei lá, num café legal, e eu começo a conversar com você sobre o café. Isso sim é uma abordagem legal. Ou então eu começo a te seguir e uma hora oportuna você pede indicação de alguma coisa e eu vou lá e respondo. Então você percebe que esse é um trabalho contínuo, que não é um trabalho pra você fazer quando você tá desesperado por dinheiro. Porque geralmente quando você precisa de dinheiro, você pega qualquer coisa. Verdade. Então você fica assim, sei lá, moça, se você quiser que eu venda isso aqui por R$300 pra você, eu vendo. Entendeu? Porque eu preciso pagar uma conta ali. E essa mentalidade quebra as pernas do fotógrafo toda vez, entendeu? Então é um trabalho ali de construção mesmo. Então isso é uma coisa pra fazer todo dia. Então postar ensaio é todo dia. Fazer portfólio, se você não tem novos ensaios, é todo dia. Então, 2 palavras-chave: intencionalidade e constância. Se você tiver essas 2 coisas, você vai pra frente com a sua carreira, entendeu? Legal. Já que a gente entrou aqui um pouco nos seus produtos e estratégia, como é que funciona hoje sua operação digital? Tipo, você vende em perpétuo, vende em lançamento? Como é que tá a sua vida digital, a infraestrutura? Uma loucura, menino. Olha, a gente trabalha pouco com perpétuo e muito com lançamento. Então, a gente tem vários lançamentos espalhados pelo ano, né? E a gente tem o nosso curso presencial também, que acontece em Campos do Jordão. Que a gente usa como uma estratégia para abrir outro carrinho online, né? Legal. Então, assim, a gente vai gerando escassez com ele. A gente, provavelmente, se eu salvo engano, a gente faz 5 lançamentos por ano. Então, basicamente, de 3 em 3 meses a gente está lançando. Então, Ok. eu tenho poucas pausas no ano. E a gente tem um produto só no perpétuo, que é esse funil de vendas. Só que a gente não colocou foco nisso, porque o nosso core é o lançamento. Por quê? Porque eu amo storytelling. Eu amo construir narrativa. A gente ama construir... eu e meu estrategista, né? A gente ama amarrar as necessidades das pessoas a coisas criativas. A gente adora lançar as tendências. Então, a gente gosta de criar. Então, o lançamento é uma oportunidade de a gente criar coisas novas. Então, a gente coloca todo o nosso foco no lançamento. E Legal. uma vez que você faz o seu lançamento, como é que é essa questão de aquecimento da tua audiência pra ele? Como é que você faz? Lançamento? Geralmente, o nosso PPL dura 2 meses, né? Então, a gente fica 2 meses aquecendo e a gente começa com uma fase... antes do PL mesmo, a gente pega uma parte mais soft, assim. Então, a gente vai dando os conteúdos de uma... Eu fico mais presente, eu fico muito focada nisso. Então, eu já saio de casa sabendo qual que é o conteúdo que eu vou produzir no dia, nos stories, por exemplo, pra aterrissar no feed. É por isso que a audiência se conecta tanto, sabia? Porque eu já saio de casa, literalmente, sabendo, olha, hoje o post é sobre 4 estratégias para vender ensaio de gestante. Então, eu já sei que eu vou chegar lá no escritório e eu vou começar a construir ali um lifestyle, uma linha editorial para chegar nesse post. Então, assim, é muito trabalhoso fazer isso todos os dias. Imagina. Então, eu tenho que mapear todos os meus compromissos para eu ter contexto. Então, eu acho que muitas pessoas, na hora de aquecer a audiência, pecam nisso porque não organiza o conteúdo em si. Ou seja, eu não organizo os contextos, só jogo o negócio no feed. E eu odeio jogar coisas no feed. É como se eu tivesse assim... Meu Deus, que coisa extremamente sem sentido eu fazer um post. Mas esse post é importante porque faz parte da estratégia. Beleza, então eu preciso aterrissar esse post. Então, assim, é mais trabalhoso. Mas isso foi o que trouxe o resultado grande pra gente nesse último lançamento. Que a gente foi o primeiro, assim, inclusive foi o que a gente colocou na Queerify. Foi o primeiro, assim, que a gente... Tem até um vídeo meu e do meu sócio, a gente atualizando, tava de 999, a gente atualiza e cai lá, 1 milhão. Aí a gente... Parabéns. Travou a central de notificações. Você Bagunçou aqui, mas deu. Você teve uma carreira no digital muito próspera, porque de 2020 pra cá, se a gente pensar que você trabalha de uma forma bem nichada, então no digital a gente tem os grandes nichos.
que é dinheiro, saúde, relacionamento. Uhum. Você conseguiu, primeiro, de forma muito inteligente, atrelar um nicho pequeno, que é o nicho de fotografia, a um grande nicho, que é dinheiro. Então, como é que um fotógrafo sobrevive financeiramente através da sua arte? Brilhante, porque se você fosse focar, tipo, técnica de fotografia, reduz muito para quantas pessoas você consegue vender. Mas mesmo assim, você tem um resultado absurdo, porque são 6 milhões faturados em o quê? 3 anos de mercado, pouco mais. É uma realidade muito fora da curva. Então, minha dúvida é, uma vez que você fez essa transição de carreira, veio para esse mercado, quais são os desafios que você enfrenta no dia a dia no digital? Pessoais, você fala, ou como empresa? Acho que um pouco dos dois, pra gente entender Tá. Carol e empresa da Carol. Tá, sobre a Carol, eu vou falar sobre isso. Inclusive, eu sempre gosto de... Eu tenho um princípio muito forte comigo, que é o princípio da honra. Então, assim, literalmente, o meu sócio, ele é um gênio com estratégias, porque é óbvio que uniu com muitas características minhas também, de criatividade, e tudo que a gente agregou junto com o outro. E fora o carisma, a presença, a comunicação, porque eu sou uma comunicadora, aliado com o pensamento estratégico dele, trouxe esse resultado pra gente. Então, a gente também olha isso e fala, cara, a gente andou muito até aqui para um nicho pequeno, então a gente entende que essa soma foi boa e eu preciso honrar ele aqui, né, porque realmente tem o dedo dele e a mão de Deus também. Eu sempre falo que eu conto muito com a graça de Deus nesses lançamentos. Mas algo específico da Carol, o meu maior desafio é a exposição. Porque a gente sempre pensa eu sempre pensei, pelo menos, que é bom que as pessoas se conectem muito, mas em algum momento, para escalar mais e para ser mais sustentável, eu preciso que isso seja despersonalizado. Então, por isso que a gente pensa em colocar o AWS Identidade, por exemplo, como uma assinatura com vários professores. Então, aí já entra o desafio da empresa. Esse é um desafio nosso de como que a gente vai gerir essas duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, assim, como que a gente vai construir uma marca gerindo vários fotógrafos que serão sócios dessa empresa, enquanto a gente toca o nosso barco aqui, entendeu? Então, assim, esse é um desafio muito grande, que é esse processo de despersonalização, que são duas coisas muito atreladas, né? Pra mim, é muito... Eu amo produzir conteúdo, mas todos os dias a estafa mental é muito grande, porque eu preciso amarrar a narrativa todos os dias, então eu tenho que pensar intencionalmente em tudo. Então, é como se eu estivesse vivendo e respirando isso, entendeu? E, de fato, estou. Só que isso é possível hoje, entendeu? Mas daqui a uns anos pode ser que não seja mais, porque pode ser que eu esteja em outra vibe, entende? Então, eu acho que pra mim a coisa mais difícil vai ser literalmente soltar a mão da audiência dessa forma tão próxima que eu tenho hoje, entendeu? Porque eu gosto. Só que nem sempre vai ser possível, entende? Então, assim, de longe, esse é o nosso maior desafio, conseguir despersonalizar a marca. Entendeu? E até pra vender ela um dia, eu vou precisar fazer isso, né? Não ter a imagem da Carol como a única coisa que vende ali, entendeu? É isso. E, Carol, querendo ou não, o seu trabalho se destaca não só pela qualidade da sua fotografia, mas também pela força da tua marca, né? Tanto o pessoal quanto também ali a profissional. Queria saber de você, quais são os princípios para construir uma marca tão forte dentro do mundo da fotografia? Em primeiro lugar, excelência. Sem excelência é impossível, porque nós somos muito visuais. O fotógrafo, eu vi esse furo muito grande no mercado quando eu entrei pro ensino, que as pessoas não se preocupavam com a estética das coisas, pra mim isso é básico para um fotógrafo. Assim, você precisa se preocupar com a estética de tudo, né? Então, esse é o principal valor que faz uma marca ser forte. Em segundo lugar, é literalmente o senso de comunidade. Você precisa construir comunidade. Porque, senão, você é só mais um vendedor de curso. E você só constrói comunidade em cima de valores. Então, é literalmente você olhar para si e entender quais são os meus valores negociáveis e trazer isso para dentro da minha comunidade. Então, assim, eu sempre me posiciono... Eu acho que quando você se posiciona, você é respeitado. Ninguém respeita uma pessoa que não se posiciona. Então, aquela pessoa que fica em cima do muro, que não consegue falar sobre aquilo que ela acredita, que não tem crenças muito bem definidas, ela provavelmente vai ser esquecida ou ignorada. Agora, uma pessoa que se posiciona naquilo que ela acredita, ela ganha uma força extraordinária. Por exemplo, eu sou cristã e eu nunca deixei de me posicionar como cristã. Nunca. E é engraçado que até pessoas que não são se conectam comigo. Porque elas veem verdade naquilo que eu tô falando. Porque faz sentido o que eu tô falando.
E porque eu sempre compartilho na primeira pessoa, porque isso é o que eu vivo. Então, essa é uma crença minha. Então, pra mim, é muito importante que se você o que você for se posicionar, você precisa ter as suas crenças muito bem definidas. E você não pode negociar isso por causa da pressão externa. Porque você pode ver, fala uma pessoa que você admira hoje muito, assim, uma referência pra você. Meu pai. Ele é uma pessoa posicionada ou não? Dentro da família, sim, mas pra fora do mundo, não. Ele é um cara bem recluso. Mas dentro da família, ele é o homem da casa, meu pai é o líder. Então, isso te traz uma autoridade, não é? Naquilo? Assim, ele é uma autoridade na nossa vida. Absoluta. Perfeito. Ele é uma É a mesma autoridade coisa. absoluta pra mim. É a mesma coisa. Você só se torna uma autoridade baseada em posicionamento. Senão, você é autoridade em quê? É Você verdade. nem tem coragem de falar o que você acredita. Não precisa nem ser um famoso. Eu pensando aqui, meu pai, vai faz todo sentido, é isso aí. Incrível, cara. Total. Marcas fortes são posicionadas. É não É existe. verdade. E se você tá em cima do muro no digital, você vai ser esquecido. Vai. Ou você é amado ou odiado, tem players que utilizam estratégia de hate, porque no final das contas, o algoritmo da plataforma entende engajamento. Então é melhor que você seja odiado do que você seja banho-maria, que ninguém vai conhecer você, você não vai crescer, não adianta. E o posicionamento, às vezes o pessoal pensa que é tipo assim, eu vou me posicionar e eu vou tirar uma galera que poderia se conectar comigo. Tipo, quando na verdade é o oposto. O posicionamento é você dizer não Isso. a quem não deve se conectar com você e Isso. dizer sim pra galera que vai se conectar com você. Então E é interessante você falar isso porque você filtra as pessoas que vão comprar ou não. Exato. Entende? Porque se você estiver em cima do muro, você não vende pra ninguém. Nem pra um, nem pro outro. E você fica só uma pessoa ok. Agora, quando você se posiciona, você escolhe um lado. E esse lado fica do seu lado. Então, assim, um pouco vai embora, mas outras pessoas vão ficar do seu lado. E são essas pessoas que vão confiar no seu trabalho. É isso. Exatamente. A gente percebe que, claro, você como fotógrafa carrega... Você falou um pouco do que você alterou de sair do perfeccionismo pra entrar na excelência. A gente bateu um papo no almoço e você falou, nossa, tinha uma meia que tava de fora, aquilo me incomoda. E acho que é muito do artista, né? De querer visualizar aquela obra com perfeição. Isso é legal porque você carrega pra sua empresa como um todo, na entrega dos seus cursos, dos seus produtos, sempre buscando essa excelência para que não seja só também uma fotógrafa marqueteira, mas sim uma fotógrafa que entrega um valor necessário para o mercado que você está inserido. E uma coisa que me pegou foi quando você falou assim, eu tava fazendo aquela viagem na Inglaterra com minhas alunas. Eu falei, como assim? Você viajou para fora do país com os alunos, e aí eu fiquei muito curioso, eu perguntei, você faz um bootcamp então com seus alunos? E é uma coisa muito rara de acontecer. Eu já vi uma ou outra situação, mas até para você movimentar pessoas para uma cidade é um desafio, mas para outro país é para mim algo surreal. Então eu queria entender, queria que você falasse um pouco sobre essa experiência de poder viajar com seus alunos, e como é que essa experiência imersiva se conecta com a qualidade do produto que você entrega? Como é que isso muda a visão da galera em relação à percepção de valor do que eu tô comprando? Pergunta perfeita. Deixa eu só ponderar uma coisa aí que você falou sobre a meia. Eu tenho algumas estratégias, porque como é muita coisa que a gente grava, eu escolho o que eu vou ver e refinar. Isso aqui é uma dica, inclusive. Sempre escolha o que você vai refinar. Por exemplo, eu não preciso ficar refinando anúncio. Entendeu? Eu não preciso. Então, eu nem vejo mais os anúncios. Eu gravo e deixo pra autorar, entendeu? Agora, os cursos eu refino tudo. Assim, porque é uma coisa que a experiência da pessoa, que ela já comprou, ela pagou. Sim. Agora, o conteúdo gratuito, eu tô mais maleável, assim, pra as coisas poderem andar, tá? Só pra Justo. esse ponto. Agora, sobre a turma da Inglaterra, e também sobre o Bootcamp Identidade, que é em Campos do Jordão. A Inglaterra, tudo que eu vivo, eu quero que os alunos vivam. Eu quero dar essa oportunidade para pessoas terem as mesmas oportunidades que eu tive. E eu sou muito believer, gente. Eu sou muito otimista. Então, eu acredito que as pessoas conseguem. E muitas vezes, o que a pessoa precisa não é de mais dinheiro. Ela precisa de alguém que acredite nela. E eu sou essa mentora que acredita nos alunos. Então, como a minha motivação é gente, a minha motivação não é dinheiro. E tudo bem de quem é. Tudo bem, tem gente que tem metas financeiras para aplicar na família, ou etc. E os seus ganhos pessoais, enfim. Agora, eu não. O que me move é a gente, entendeu? Até meu sócio fala, ele falou assim, nossa, eu preciso pôr você mais ambiciosa às vezes, porque você precisa pensar na nossa empresa estar saudável. E aí, enfim, quando eu montei a oportunidade dessa turma, foi literalmente deles terem uma oportunidade de agregarem valor para a marca deles também.
Eu vou começar com o Bootcamp, depois essa internacional. O Bootcamp é um evento que acontece em Campos do Jordão e a gente investe, literalmente, nesse evento para trazer retorno para o online. Então, é uma estratégia de posicionamento da minha marca, o Bootcamp. É uma experiência que não é barata. Se eu salvo engano, é o maior ticket de fotógrafos de imersão fotográfica no Brasil, que é R$12.000 por aluno. Uau. Então, é uma experiência de 5 dias em Campos do Jordão, mas é a experiência. Então, assim, é uma coisa surreal que eles vivem lá. Eles são tratados como reis e rainhas. E eles saem de lá, eles falam assim, eu estava no Bootcamp. É como se fosse, assim, é um trunfo. Tipo, eles saem se gabando que eles foram no Bootcamp. Legal. Porque é um processo seletivo. A gente nivela a turma para levar os melhores fotógrafos dos melhores nichos para estarem naquele lugar. Quando acaba o Bootcamp, a gente tem uma demanda reprimida expressiva para o online. Então, o Bootcamp é um trabalho também de posicionamento. A gente já lucrou mais de milhões com o Bootcamp, mas no começo, principalmente, foi pensado em posicionamento. Perfeito. Não foi pensado em lucro. E eu acho que falta isso. O fotógrafo gosta disso, dessa experiência presencial e quase não tem mais. E o fotógrafo ama isso. Então, é uma coisa do meu público. A gente estudou quais as experiências o público gostaria. E viajar é o sonho de todo fotógrafo. Pior que é verdade. Eu acho que todo ser humano, né? É, todo ser humano, mas o fotógrafo Mas tipo, nos olhos do Sim, fotógrafo aham, deve ser surreal. Exatamente. Então, eu fui enviada, né? Eu fui escolhida para ir para Inglaterra através dessa agência, que é a Intercâmbio Cristão, a SESI. E elas me mandaram, eu vivi uma experiência que me transformou como indivíduo, principalmente, porque eu vivia a disciplina, eu vivia na casa de família, entendeu? Eu ia pra aula de inglês, toda aquela coisa de intercâmbio que você já sabe, que você teve agência disso. Então, a gente viveu tudo isso, eu vivi tudo isso. Quando eu voltei, eu falei, cara, um dia eu vou levar uma turma. E aí eu comecei a conversar com ela, pra ela organizar a logística, e eu montar um grupo. Esse foi o segundo grupo. Aí, esse primeiro grupo foi um grupo que foi em Brighton, no interior da Inglaterra. Eu gosto de cidade do interior, porque Deus me livre, se perde 20 fotógrafos no meio de Londres, meu filho. Complica pra pra lá, não dá, nós. não. E geralmente são meninas mais novas também, né? Porque quem geralmente investe nessa primeira turma, pelo menos, foram os pais que investiram, né? Porque juntou, tipo, um sonho que é plausível pros pais. Então, senão o intercâmbio vale. Entendeu? Não é só fotografia, vai aprender Exatamente. inglês, vai se aculturar. É um E junto com combo isso aí. tem um plus. Vai viver o mundo Essa é da a fotografia. copy. Essa é a narrativa. Perfeito. Então, na segunda turma, já foram mulheres mais velhas que tinham o sonho de fazer um intercâmbio lá na infância, lá na adolescência. Nunca realizaram. Aí vê a oportunidade de uma pessoa que elas confiam e que elas gostariam de estar junto durante algum tempo, aí elas falam, cara, por que não? E é um intercâmbio curto, são 15 dias, entendeu? Não é um mês. Sim. Então, estrategicamente, a gente pensou muito bem. 15 dias, enxuto, para que as pessoas possam viver essa experiência na prática e não morrer sem viver esse sonho. Que legal. Entendeu? Cara. E é muito profundo, gente. Nossa, é muito profundo. Quando eu vou pra lá, o meu Instagram fica as moscas, assim, porque eu não consigo, porque eu fico muito imersa na experiência com eles. A gente entra no meio de umas florestas, assim, quando eu tô no meio de uma montanha com 20 fotógrafos, meu Deus do céu, um se perdeu na mata dessa vez. Caramba. Assim, era um exercício de descompressão, gente. Eu sempre falo que isso é importante pro fotógrafo, né? Descomprimir o cérebro, contemplar, né? Assim, ver, enxergar as coisas com outra perspectiva. Aí eu dei alguns minutos pra eles embrenharem, assim, na floresta. Ela chama New Forest, lá no interior da Inglaterra. Aí fui passando o tempo, era 10 minutos. Meia hora, 40 minutos, 50 minutos. Cadê o Jonathan, que é o aluno? Gente, cadê o aluno? E gente, tá todo mundo aqui. Cadê o Jonathan? Tá escurecendo, como é? A gente perdeu ele no meio dessa floresta aqui. Aí de repente começa 20 fotógrafos a gritar, Jonathan! E aí ele foi sair lá, falou, não, já passou 10 minutos, meu filho, já passou descomprimiu. 50. A gente tava quase chamando a polícia aqui, né? A guarda florestal. Acontece umas coisas assim, mas é muito Gente, bom, Que porque especial. cara. eles saem de lá, assim, com uma visão completamente aberta para o mundo. Assim, existem outras coisas, existem outras cores, existem outra cultura, né? E são poucas pessoas que vão ter essa oportunidade, mas eu acredito muito nos alunos. Às vezes, até o preço do bootcamp é proposital para eles verem que eles conseguem pagar. Porque eu sei que boleto move fotógrafo. Mas que Muito legal bom, isso que você cara. faz. Diferente, né? Muito especial. Total. É. E ó, pra alguém que tá começando, seja na fotografia ou qualquer outro nicho, o que você considera ser a peça mais crítica, digamos, do quebra-cabeça pra começar a ganhar dinheiro online? Dinheiro. Essa é a dor Essa de todo mundo que tá ali do outro lado, a total. maioria.
Tá, eu tenho... pode parecer complexo, mas é simples. A pessoa, o foco dela não tem que ser o dinheiro. Porque se ela se apaixona de um processo, o dinheiro vira uma consequência. Porque tudo que ela fizer vai ser de coração e vai ser criativo, e vai ter a alma dela, e vai ter entrega, e vai ter... Ela quer... O interesse dela é se desenvolver naquilo. Porque, assim, eu sei que a promessa assim, do mercado é ganhe dinheiro com digital. Sim. Assim, ganhe dinheiro fácil com a internet. Nem apareça e ganhe dinheiro. E isso impregnou na cabeça das pessoas. Isso não é verdade, de certo modo. Porque tudo na nossa vida, pra você ganhar muito dinheiro, tipo assim, ganhe dinheiro, tá? Quanto de dinheiro? É R$300 por dia? Ou é 3 mil? Ou é 1 milhão? Entendeu? Esse não deve ser o ponto. O ponto deve ser trabalhe. Porque o trabalho e o processo do trabalho, o processo criativo nas suas demandas, o quanto você se empenha e se desenvolve naquilo, vai fazer com que o dinheiro seja uma consequência para você. Então, seja um apaixonado no processo. Porque se você for, o dinheiro ele se torna uma consequência. Porque nesse processo você vai entendendo o seu porquê. Por que eu tô aqui? Por que eu tô fazendo isso? O seu foco muda. Quando o seu foco muda, gente, porque de verdade, eu sei que falar isso aqui é até um pouco perigoso e polêmico, mas ganhar dinheiro, assim, sendo uma pessoa, óbvio, né, tirando todas as exceções do mundo, eu tô falando aqui pra pessoas que têm um celular na mão, eu não tô falando aqui pra uma pessoa que tá vivendo na miséria, eu tô falando aqui pra uma pessoa que às vezes tá deitado no sofá agora ouvindo esse podcast, sim, entendeu? Assim, todas as pessoas, elas têm a possibilidade de fazer muito dinheiro, se ela souber onde colocar o foco e o coração dela. Porque até a Bíblia fala isso, né? Aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Então, se o seu foco é dinheiro, você vai se afastar dele. Cada vez mais. Cada vez mais. Agora, se o seu foco é servir as pessoas com um bom produto, melhorar o meu produto, solucionar a vida de alguém, transformar a vida de alguém, né? Criar algo novo, criar algo excelente, a sua energia fica naquilo ali. Aí o dinheiro começa a vir. Porque é uma consequência. Todo mundo tá vendo aquilo ali realmente dá algum resultado. Então, é literalmente mudar o foco. Eu sei que, às vezes, a pessoa espera uma resposta técnica, né? Não, faz o seguinte, faz um post assim, faz um post aquilo. Ensino isso também. Mas eu acho que, nesse momento, é oportuno eu dizer que, literalmente, se apaixone pelo seu processo, assim, de maneira veemente, assim, que você vai ver as coisas ao seu redor mudarem completamente. Porque, às vezes, é só isso que falta. Porque quem começa tem alguma competência. Uhum. Senão, ele nem ia começar. Então, se você começou, você acredita. Então, se você acredita, coloca o foco no lugar certo, que o dinheiro é uma consequência. Perfeito. É isso. Nós tivemos um convidado aqui há poucas semanas atrás que ele falou assim, meu avô ele foi um homem muito sábio. Ele trabalhou na televisão, trabalhou na Rede Globo e teve um momento que ele tinha 8 carros na garagem. Ele comentou com a gente. Ele falou assim... E eu sigo muito pelos conselhos do meu avô e um dos conselhos que me marcou foi que meu avô falava assim, meu neto, o dinheiro é um negócio engraçado, porque quanto mais você corre atrás dele, mais ele foge de você. Mas quando você larga, ele aparece. Isso é muito real. Eu mesmo gosto de ouvir uns áudios do Hélio Couto, de reprogramação mental, e ele fala exatamente a mesma coisa. Quando ele trata de áudio de prosperidade, ele fala de dinheiro, ele fala, cara, dinheiro é energia. Então quando você corre muito, ela corre de você. Mas se você larga, foca no trabalho, foca no propósito... ele vai naturalmente vir. E aí as pessoas têm a dificuldade de compreender isso, às vezes até eu mesmo tenho a dificuldade de compreender isso, porque a gente pensa, tá, mas no mundo material, as contas estão ali, as coisas estão acontecendo, e aí, o que é que eu vou fazer? Mas perceba que as pessoas que dão esse conselho são as pessoas que têm dinheiro e elas não estão focadas no dinheiro. Mas a galera que tá focada no dinheiro é a galera que não tem dinheiro. Então, se a gente observar o fato, já é o suficiente para entender a realidade. Só que é difícil desconstruir quando a gente tá aqui na matéria, vendo os boletos chegarem, as contas chegarem, e aí o foco é natural ir para aquele canto. Sim. Mas se a pessoa foca na sua habilidade, na sua competência, em aproveitar o processo, o dinheiro vai ser uma consequência, você vai esquecer, ele vai aparecer. É o relato que a gente vê aqui constantemente, e ainda assim é difícil de entender, né? E você falou ali sobre focar no propósito, porque muitas pessoas têm dúvidas em relação ao propósito. E para mim é muito claro que todo mundo só tem um propósito, que é servir. O instrumento que você serve, não importa. Pode ser a fotografia, pode ser o marketing. Por isso que eu consigo vender qualquer coisa, por exemplo. Por quê? Porque o meu foco é literalmente o que isso vai impactar a vida de alguém. O que isso vai mudar na vida de alguém. Eu tô fazendo isso por quê e por quem?
aí você começa a ter um propósito, porque você entende que o servir, ele precisa do seu instrumento, que é a sua competência, o seu talento. Então, assim, é literalmente isso que você falou, é o ajuste de mentalidade. Porque o que trava as pessoas não é o externo, é aqui. Exato. É a sua mente que produz algo pro bem ou pro mal. E geralmente a mesma energia que te joga lá em cima é a que te joga lá embaixo. verdade. Entendeu? Então você tem que estar sempre na frequência certa, no ambiente certo, com as pessoas certas. E com o foco no lugar certo também. Real. Boa! Por isso que eu sempre repito uma frase aqui, que é de um livro Na Escola dos Deuses, um economista italiano chamado Hélio da Ana, que ele fala: o mundo é como uma goma de mascar. Ele se molda de acordo com o formato dos seus dentes. Então, de acordo com o que você enxerga internamente, o mundo vai dar uma forma de se materializar por fora. Então não adianta, cara. Tudo começa na mentalidade. Você pode ter a técnica do mundo, pode ser incrível, mas se a cabeça não estiver no lugar, os eventos da nossa Não vai realidade fluir, não se né? desenrolam e você acaba não indo pro lugar que você quer. Então- Esse livro é muito bom, né? Pra insight. Nossa, esse livro é bizarro. É o meu livro favorito, inclusive. É A Escola Muito dos bom Deuses. mesmo. Olha, nós tivemos aqui várias perguntas. Eu tô mais do que satisfeito com a sua Sim. participação. Eu Oh, tô meu demais. Deus. Ah, eu Mas tem espero que algumas seja caixinhas. incrível. Tem algumas Sim. caixinhas Tem de pergunta. pergunta aí? Tem perguntas pra na responder? caixinha. Bora. Então eu vou começar aqui. Vai lá, Medo. Marcelo. @Kim Carvalho Foto. Carol, qual foi sua virada de chave na fotografia e qual ensaio mais te marcou? Minha virada de chave foi a campanha, de fato, assim, dos ensaios, né? Porque foi, inclusive, nessa fase que eu mudei meu estilo fotográfico. Eu fazia muito ensaio externo, e nessa fase das blogueiras eu comecei a fazer ensaio intimista, que é dentro de casa. Então, assim, é menos maquiagem, menos roupa chique, uma coisa mais Mais natural. intimista, mais natural. Mais vibes, exatamente. E os ensaios de casais também, que foram esses ensaios mais intimistas dentro de casa. Sim. Agora, o ensaio que mais me marcou, é injusto eu falar isso, né? Mas teve um que foi muito especial, porque teve uma fase que eu fui pra Inglaterra e eu tava muito mal, tava tendo muita crise de ansiedade, e eu tinha um ensaio marcado só, que é o ensaio da Alice. Você sabe aquela menininha que repete as palavras do Itaú? Ah, sim. Então, A que manda, tem até sim. um meme dela mandando Sei. um beijo assim. Sim, ela é um amor. Aquela menina, ela é diferente mesmo. Ela é estourada no TikTok. Sim. E aí eu tive a oportunidade de fotografar ela na Inglaterra. E aí foi o único dia. Eu fiquei 20 dias na Inglaterra. Acho que eu nunca contei esse lugar nenhum. Caramba. Mas eu fiquei 20 dias na Inglaterra, e desses 20 dias eu tive crise de ansiedade todos os dias, menos o dia que eu fui fotografar ela. E quando eu cheguei lá e eu vi o olhinho dela assim, sabe? Foi como se Deus tivesse me dado um abraço. Então, assim, fotografar ela, foi nesse dia que a minha audiência se conectou de novo comigo. Meu Deus, Carol, você tá aí na casa da Alice e não sei o quê. E ela trouxe um fôlego novo pra mim. Então, eu acho que aquela menina, ela é enviada por Deus. Ela é um anjo de Deus na Terra mesmo. Então, assim, Morgana, se você estiver vendo esse podcast, um beijo pra você, inclusive. Mas, de fato, nesse dia foi como se uma força vital tivesse voltado, assim, através do olhar que ela me olhou, assim. E foi muito especial. Esse dia eu tenho pra mim, porque ela trouxe de volta meu Deus, uma vontade de viver mesmo. Legal. Porque eu tava bem mal naquele dia. Incrível. Caramba. Massa. Ó, @paola.m.fotografia. Como sair de 10k pra 30, 50 na fotografia? Beleza, criando esteira de produtos. A gente vai de um papo profundo pra uma coisa tão prática, né? Isso sou eu mesmo. Criando esteira de produto. O fotógrafo, ele é muito pouco inteligente com isso. Então, o fotógrafo, ele precisa ter um ensaio, ele precisa ter álbuns, ele precisa ter uma consultoria para depois do ensaio, para a pessoa usar aquelas fotos. Ele precisa ter os presets para ele vender. Ele precisa criar esteira de produto. Porque sem esteira de produto, ele vai ficar fadado ao serviço, que é ir lá proporcionar experiência. Isso demanda muito dele. Então, quanto mais produtos ele tiver na esteira, mais fácil vai ser dele escalar. Então, assim, não que ele tem que virar um mentor, porque existem essas outras possibilidades, como o álbum é muito lucrativo, ou às vezes colocar foto extra, mas ele precisa ter outras coisas, senão ele vai parar nos 10k. Não tem como. Justo. E legal ela falar sobre esteira de produtos, né? Porque a gente vê muitos Muito bom, produtores muito bom. falando sobre essa questão, né? Criação de ecossistemas. Sim. Legal. Pergunta da @Lori Cavalcante.
Entre ser o melhor de mim mesma e ser o que o mercado deseja que eu seja, o que sai na frente? Aí, ó, esses são meus alunos, Olha entendeu? lá. É esse tipo de pergunta que eles trazem pra mim, bem básica. Bom, eu tenho uma estratégia pra isso. Trabalhos autorais. Quando você, por exemplo, eu sempre tive o meu público lá em Goiânia, que é a hora que eu mais vendia. E eles gostavam de uma foto que não necessariamente era a minha foto preferida. Mas o que me salvava? Meus trabalhos autorais. Então, eu sempre soube dividir isso muito na minha cabeça. Isso aqui é o meu trabalho e eu ganho dinheiro com isso. Mas, em paralelo, eu chamo a Suábia para eu fazer um ensaio diferente de uma coisa que eu pensei e eu quero fazer. Aí eu chamo uma amiga minha ou um casal, enfim, eu preciso criar. Então, criar campanhas de ensaio, campanhas de Natal, criar coisas e projetos autorais. E fazer uma exposição, procurar, ter um ímpeto de procurar exposições para você expor o seu trabalho, para você ser reconhecido como artista, participar de concursos. Então, o fotógrafo, ele tem que entender isso, que o negócio dele tem que girar. E não que ele... Aí, por exemplo, eu sempre fazia os ensaios daquelas fotos super comerciais, né? Que comercial, foto de fotógrafo comercial é uma foto mais clean, uma foto que não é tão nostálgica, é uma foto mais aberta e tal. E quando eu aplicava isso, no meio do ensaio, eu fazia alguma sequência que era do jeito que eu achava mais interessante. E aí a pessoa gostava disso. Outra coisa que eu fazia também era ir de terceira câmera nos casamentos, para eu não ter que fazer as fotos protocolares. Aquelas fotos que todo mundo faz. Então eu podia dar um terceiro olhar. Então, era um outro serviço que eu tinha. As pessoas amavam isso, porque elas viam o que o fotógrafo principal não pode ver, porque ele está ocupado com a foto protocolar. Então, eu ia de terceiro olhar, para pegar o pai olhando ela de longe. Uau. E ninguém viu essa cena. Nossa. Entendeu? Tipo assim, a criança roubando um docinho e ninguém viu essa cena. Especial. Entendeu? Forte, né? A reação dos convidados. Entendeu? Então, assim, uma outra perspectiva. Isso salva o artista. Isso salva o artista mesmo. Então, assim, eu acredito muito na autoralidade. E eu creio que o fotógrafo, ele precisa disso. Pelo menos uma vez por mês. É só reservar na agenda, entendeu? Nesse dia eu vou criar uma coisa nova. E aí ele não se sente uma farsa. Porque provavelmente ela mandou isso porque ela se sente uma farsa. Tô vendendo o que o mercado quer, mas isso aqui não é minha arte. Entendeu? Uau. Então, ela precisa ser autoral. Buscar autoralidade. Perfeito. Ó, @Flávia Faria Fotografia. Qual o significado da frase "não se esqueça das almas tem na vida dela"? Essa acompanha. Essa acompanha mais fiel. Essa é muito. É porque é uma história. Essa eu vou ser breve. Eu tava com a turma na Inglaterra, num lugar chamado Seven Sisters. E é um lugar, pra mim, é um dos lugares mais lindos do mundo. E nesse dia em específico, era o penúltimo dia do intercâmbio. Eu já tava muito cansada, porque 15 dias cuidando emocionalmente Nossa. também. Você sabe, quando a pessoa viaja, o emocional dela bagunça inteiro. Uhum. É como se ela tivesse nascido de novo. É impressionante. É outra personalidade, Isso. é outra parada. Isso. E elas estavam vivendo muito profundamente o intercâmbio. Eu já estava muito exausta, emocionalmente também. E a gente foi subir uma colina, que é pra subir lá nesse Seven Sisters. São sete montanhas iguais, irmãs. E aí, quando eu fui subir lá, eu já estava cansada, enfim. Aí, quando eu cheguei lá no topo, era um exercício de contemplação. Você tinha que ficar 10 minutos em silêncio, de novo, né? Então, só olhando o que estava acontecendo. E tava um pôr do sol, assim, coisa mais maravilhosa do mundo. E os pássaros e as montanhas, e era grandioso. E eu fiquei, assim, encabulada. Eu falei assim, Senhor, Deus, como que o Senhor criou isso aqui? Assim, eu fiquei encabulada. Aí eu olhei pra baixo. Essa é a forma que Deus fala comigo, tá? Porque às vezes a gente fala, Deus falou comigo, as pessoas acham que isso é muito místico, mas é muito íntimo, né? De cada um com Deus. E aí eu olhei pra baixo, assim, eu tive uma percepção assim, no meu espírito, eu vi um cara dentro de um barquinho. E ele tava lá mesmo, no mar. Um cara... Só que como eu tava de longe, eu vi ele igual um cisco. Era muito pequenininho. E eu tive essa percepção. Nem tudo que Deus criou, tipo assim, tudo, essa orquestra que eu tô vendo na minha frente aqui, esses pássaros e todas essas cores no céu, e esse mar infinito e essas montanhas, nem isso que é tão grandioso vale mais pra Deus do que aquela pessoa dentro daquele barquinho. Então, era como se Deus estivesse falando assim, ó, não se esqueça das almas. Assim, não se esqueça do que é importante. Nem tudo que é de mais maravilhoso que Deus tenha criado vale mais pra ele do que aquela alma.
do que aquela pessoa naquele barquinho. Então, assim, essa frase, toda vez que eu tô cansada, exausta, eu quero chutar o balde. Por exemplo, o que me move não é o dinheiro. Então, assim, o dinheiro, eu tô nem aí pro dinheiro. Mas quando eu lembro das almas, aí eu preciso respirar, me reabastecer aqui, me lembrar que para Deus mais vale aquela pessoa naquele barquinho do que tudo que ele criou de mais importante. Então, esse é o significado do Não Se Esqueça das Almas. Uau! Depois desse significado, já deixa o like aí. Impactante, Carol. Meu olho até encheu um pouco de lágrimas, sei lá. Uau! Para finalizar nossa caixinha de perguntas, nós temos uma pergunta da @anacaroline.fotografia. Qual seria a prioridade da Carol para atrair mais clientes? Ela botou entre parênteses, nicho família. No nicho de família, construir narrativas nas suas fotos com memórias afetivas. Da primeira infância, principalmente. Essa é uma estratégia do marketing no geral. Inclusive, se você entrar em qualquer shopping na seção de criança, eles vão soltar o cheiro do hospital, cheiro de... como que fala? Cheiro de neném. Eles soltam no corredor pra mãe ficar mais tempo na loja, pra ficar mais tempo no corredor. Isso é neuromarketing. E é muito interessante porque se você começa a construir... por exemplo, se você lembra da sua primeira infância, ali até os seus 12 anos... Eu não sei se eu falei certo, acho que até 8, a primeira infância. E aí você começa a lembrar o que você viveu, subir no pé de manga, montava árvore de Natal com a minha família. Que mais que eu fazia? Andava de bicicleta e meu pai me empurrava. Não sei, coisas que você vivia na sua primeira infância e você reproduzir isso nos seus ensaios, vai fazer você vender mais. Então, eu focaria nas memórias afetivas da primeira infância. Porque aí você cria os cenários certos. E aí você atinge o lugar certo no coração da mãe que tá assistindo. Então, ela não quer esquecer aquela cena. E aquela cena acontece com ela. Entendeu? Então, assim, é você lembrar. Nicho é família, mas é família até com criança até de 1 ano. Então, você tem que lembrar... fazer pesquisas, por exemplo, o que a mãe não esquece nos primeiros 6 meses de vida do bebê. Que ela vai falar, nos momentos de amamentação, que eu sentava... Aí você tem que pegar a riqueza de detalhes. Que eu sentava na cadeira de amamentação e era de frente para uma janela e a luz entrava no olhinho dele, ele olhava para mim. Aí você começa a construir essas cenas nos seus ensaios. Entendeu? Então, isso faz com que a próxima mãe queira. Porque ela quer aquela memória. Então, foco 100%, família é foco 100%, em memórias afetivas da primeira infância, porque isso vende demais. Perfeito, essa dica Carol. aí foi de ouro, hein? Yes. Meu Deus. E olha só, Carol, você é uma pessoa incrível, esse bate-papo foi incrível, eu gostei pra caramba. Você gostou, Marcelo? Bom, parabéns. Foi muito bom mesmo. E a gente costuma finalizar aqui o nosso episódio com uma mensagem reflexiva, com uma pergunta reflexiva pra você, na verdade. E eu queria saber se você topa responder. Eu quero, já tô aqui, né, gente? Olha lá, então vamos lá. Quero saber de você, que mensagem você gostaria de ter escutado no começo do teu digital, que hoje você pode falar, compartilhar com quem tá começando aqui nesse mercado? Você precisa errar. Você precisa errar. Não vai ficar bom de primeira. E como eu já era boa, e geralmente isso vai vir a calhar para qualquer pessoa que está começando digital agora. Porque a pessoa que está começando digital, ela já é boa em algo. Ela está começando porque ela é fotógrafa e quer lançar curso para fotógrafo. Ou ela era, sei lá, arquiteto e agora quer lançar curso para arquiteto. Não sei. Ou às vezes até uma outra competência como vendas. Mas ela já é boa. Então, geralmente, ela já vem para o digital como número 1 em algo. Ela já construiu algo em outro lugar. Só que aqui ela vai precisar ser humilde e saber que ela está construindo do zero. E construindo algo do zero, você tem que errar. Porque se você não errar, você não vai chegar no acerto. Então, isso não entrou na minha cabeça no começo. Porque como eu já era muito boa no presencial, eu achava que era um absurdo eu não ser boa falando pra câmera. Então, pra mim era assim, mas como eu sou... As pessoas já... Cara, olha o jeito que eu apareço nas fotos. Olha aqui, eu sou uma farsa. Porque nas fotos eu sou super segura. Aí eu chego na frente da câmera, eu sou ruim. Então, isso me dava um parafuso. E às vezes não é a pessoa falar pra câmera, mas às vezes é um método que ela não é boa. Ela não é didática. Você vai ter que não ser didático no começo, ter pessoas que confiem no seu curso do jeito que ele tá, pra você conseguir ser didático nos próximos. Então, o erro é importante. Então, assim, não dá pra você chegar perfeito. Você precisa errar. E o erro, ele te leva pro acerto. Eu sempre acreditei nisso dentro da fotografia. Eu demorei para acreditar nisso no digital.
Mas depois de 1 ano gravando todos os dias, porque eu decidi, agora eu vou ficar boa, eu meio que larguei a necessidade de aprovação. Eu me livrei desse bloqueio de necessidade de aprovação através de enfrentar a câmera, que era o meu pior pesadelo. Então, pra mim, é isso, assim, abrace o erro e tenta de novo. Tenta de novo, tenta de novo, e de novo, e de novo. De repente, você voou. Você nem viu. Porque você tava envolvido com o processo, entendeu? E é isso. Uma fotógrafa com medo da câmera. Que paradoxo, né? Sim. Que legal. Cara, às vezes a gente acompanha os comentários da galera e o pessoal, a maioria das vezes eles querem ver os estrategistas, os gestores de tráfego, eles não imaginam o valor agregado que tem em bater um papo com um expert. Que pode trazer tanto conhecimento não só sobre o digital, mas da sua expertise na vida como um todo, que se aplica às vezes para o momento que a pessoa está vivendo e que não é uma questão técnica que vai fazer o jogo dela virar, mas às vezes é uma questão de mentalidade ou um exemplo de uma experiência que a pessoa passou, que ela pode aplicar na vida dela, e é isso que vai destravar e vai fazer ela ter um resultado que ela às vezes nem imaginava que era possível. Então são esses bate-papos aqui que faz a gente brilhar o olho e falar, tipo, caramba, que legal esse trabalho, essa entrega, porque esse é um bate-papo incrível e eu tenho certeza que quem tá ali do outro lado e talvez estivesse esperando, hoje um episódio com um gestor, um estrategista, não estava esperando o valor agregado que ela ia ter uma vez que ela deu play nesse episódio. Eu tô muito grato, tô muito feliz pelo contato que a gente teve. Obrigada, eu fiquei muito feliz também. Lembrei de várias coisas especiais na minha trajetória e já tô animada pro próximo launch. Pro próximo passo. E não terminamos, né, Bruninha? Não terminamos porque temos o quê? Temos mais presentinhos Ah, pra meu você Deus. e pra Nicole. Pra vocês duas. Presentinhos QIFI. Tananã, tananã. Gente, eu amo essa experiência. Olha lá. Vocês vão ter que me chamar de novo. Uma parte 2. Gente, é a roupa que eu tô, inclusive. Oh my God! Achei muito genial. Tô até com dó de abrir. Amei, amei. Foi muito Nicole, é a roupa que eu tô agora, inclusive. Literalmente. Eu escolhi que certo, bom que você então. curtiu, escolheu certíssimo. E esse presente pra agradecer a sua presença. Amei. Pra te parabenizar também pelo 1 milhão faturado na QIFI. Obrigada, Que gente. venham muitos outros milhões e que a gente Amei. tenha novas experiências. Não, E, daqui cara, eu vou pra Dubai, vocês vão ver. Eu Vamos vou lá, estar vai Quem ser sabe a demais. gente vai estar lá com você. Aí é bom demais. Olha lá, experiências QIFI em Dubai. E pra galera que acompanhou esse episódio, quer continuar te acompanhando, deixa aí suas redes sociais, vai aparecer aí na telinha, inclusive. Obrigada pela companhia de você que ficou aqui até agora. Espero que eu tenha agregado muito valor na sua vida. Caroline Castro, com C. É simples. Simplão. Caroline Castro e você já vai me achar lá. Vai aparecer aí Eu embaixo. vou te ensinar sobre marketing, sobre vendas, Deus e... É isso aí. Se você seguir, provavelmente você não vai ficar o mesmo. Que legal, cara. E Bruninha, pra galera que ficou aqui com a gente até o final, o que a gente tem que fazer, Bruninha? Q Lovers, vocês já sabem, né? Ficaram aqui até o final, que eu tenho certeza que ficaram. Já deixa aquele super like, comenta o que você achou aqui desse bate-papo incrível com a Carol. Comentou, então agora você se inscreve no nosso canal e ativa o sininho pra você não ficar de fora de nenhum novo episódio que sair aqui do QCast. E aquele ponto bem importante que você já sabe. Marcelo, aonde a gente se vê? A gente se vê no próximo KiwiCast. É um compromisso, hein? Te vejo lá. Tchau, tchau.